Após outros governantes e políticos postarem suas condolências devido à morte do ator Paulo Gustavo por complicações da Covid-19 nessa noite de terça, Bolsonaro fez o mesmo em suas redes sociais. Percebeu que o falecimento de uma pessoa tão querida por uma pandemia, por uma doença que ele ajudou a bombar, entraria na sua conta. Em tempos de CPI, o silêncio seria mais uma dor de cabeça. Falando a apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada na manhã desta quarta, ele voltou a lamentar a morte do ator e de outras vítimas da doença. Contudo, enquanto a sua boca dizia uma coisa, seu corpo mostrava outra. Sem usar máscara, tirou fotos e abraçou fãs, ignorando as recomendações sanitárias para evitar exatamente o contágio pelo coronavírus e, com isso, o adoecimento e a morte de mais pessoas. Mostrou dessa forma que a consternação pela morte de Paulo Gustavo era para evitar críticas. No fundo, continua sabotando o combate ao coronavírus e nada indica que ele vai parar. Tanto que horas depois rebateu os jornalistas que informam que ele não usa máscaras em público. Disse ele com todas as letras: já encheu o saco isso. E defendeu as aglomerações de fãs neste final de semana que pediam que ele baixasse um autogolpe militar, dizendo que sabemos que o vírus mata, lamentamos as mortes, mas o povo foi às ruas. A morte de Paulo Gustavo foi mais um dos efeitos colaterais perversos da estratégia bolsonarista de enfrentamento ao vírus, como ficou claro pelos depoimentos realizados pelos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Nessa terça, Mandetta confirmou que, orientado pelos filhos do presidente, os filhos que têm doutorado em WhatsApp, e por assessores negacionistas, Bolsonaro perseguiu a imunidade de rebanho como solução para a crise do coronavírus. Dessa forma, ou seja, ele optou pela estratégia de intensificar o contágio pelo coronavírus para que a pandemia passasse mais rápido. O problema é que a busca pela imunidade de rebanho para uma doença causada por um vírus altamente letal, o SARS-CoV-2, traz como efeito colateral a morte em massa. Hoje, ultrapassamos 411 mil vidas perdidas e entre elas a de Paulo. Mandetta reafirmou o que já havia dito em setembro do ano passado, de que alertou Bolsonaro por escrito, ainda no início da pandemia, de que aquele caminho sinistro levaria o país a 180 mil mortes no final do ano. Errou por pouco, uma vez que o país atingiu 195 mil óbitos em 31 de dezembro. Na manhã desta quarta-feira, Teich confirmou à CPI da pandemia que deixou o Ministério da Saúde porque não concordava com a determinação de Bolsonaro de impor ampliação do uso da cloroquina. Sim, um daqueles remédios do kit Covid sem eficácia para a doença. Com a oferta de um elixir mágico pelo presidente, parte da população não se cuidou, o que ajudou a espalhar a pandemia e a matar mais pessoas. Em resumo, o que os depoimentos da CPI mostram é que se o presidente não tivesse provocado aglomerações desnecessárias, se não tivesse atacado governadores e prefeitos que adotaram quarentenas e lockdowns, se não tivesse promovido remédios inúteis para o combate à Covid, fazendo crer que eles curam, se não tivesse atacado vacinas quando podia comprá-las no ano passado, vamos lembrar que ele rejeitou 70 milhões de doses da Pfizer que poderiam ter sido entregue em dezembro, se ele não tivesse demorado em renovar o auxílio emergencial, o Brasil não seria hoje um dos cemitérios da doença no mundo. Paulo Gustavo poderia estar aí, hoje, fazendo o que fazia de melhor, tornar nossa existência mais leve, o que fará falta ainda mais nesses tempos sombrios. Mas meu primo também poderia estar cuidando do seu filho pequeno ao voltar do trabalho. E meus amigos talvez estivessem vivos para beber com eles num final de semana qualquer. Todos na casa dos 40 e poucos anos. Todos com uma biografia interrompida por uma doença estúpida e evitável se o governo fosse outro. A falta de articulação federal levou a um combate capenga à Covid e, portanto, a mortes. Mas o problema maior não foi o que Bolsonaro deixou de fazer, mas o que efetivamente ele fez.
É terrível a constatação de que se o Brasil fosse governado por uma caixa de sapatos usada, um pedaço de pau velho, um vidro de azeitona sujo ou mesmo por um pequi roído, teríamos perdido menos vidas para a Covid-19. A cadeira vazia no Palácio do Planalto causaria menos estragos. Se Bolsonaro realmente lamentasse as mortes, como a de Paulo Gustavo, abandonaria a sabotagem que vem realizando no combate à Covid. Mas o comportamento dele mostra que, na verdade, se importa mais com sua reeleição no ano que vem do que com vidas perdidas, do que com milhares e milhares, centenas de milhares de vidas de brasileiros perdidas. E baseado nas manifestações a seu favor deste final de semana, prometeu na manhã desta quarta que soltaria um decreto para barrar lockdowns nos estados, fazendo uma ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal. Aspas, não ouse contestar quem quer que seja. Ele sabe que não tem força para isso, mas precisa roubar o foco da CPI, que vem mostrando como ele é o responsável por tantas mortes. Sua declaração válida e sincera é outra. Não é a da lamentação da morte de Paulo Gustavo. Questionado por uma apoiadora por uma palavra aos enlutados em 2 de junho de 2020, Bolsonaro disse: "Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo." Qual?